Que bom, mais uma vez, nós juntos aqui pelo programa Sementes de Esperança. É sempre um grande prazer quando a gente circulando aí pela cidade, encontrando os amigos que há tempos, às vezes, a gente não vê e falam, pelo menos pela TV eu te vejo. Que bom, isso significa que o programa tem audiência e isso nos estimula sempre a continuarmos. Estamos aí às vésperas de completarmos 7 anos. E em todo esse tempo, o mês de agosto para nós tem sido muito produtivo todos os anos ao falarmos de vocações, ao mostrarmos o Dia do Padre, como vocês já viram, o Dia dos Pais e o Dia dos Religiosos, que é celebrado sempre no 3º domingo de agosto. A gente já comentou alguma coisa aqui, mas em virtude da Semana Nacional da Família, às vezes a gente acaba não voltando um programa especialmente para esse tema. E é o que nós vamos fazer hoje. A Rosana teve assim o privilégio de acompanhar o Jubileu de Ouro de Vida Consagrada de uma religiosa, da irmã Elza Maria Ferronato, é de família aqui de Arapongas, e ela veio para celebrar em família. Uma celebração simples, humilde, modesta, como costuma ser a vida dessas mulheres que doam tudo de si pela causa do reino, pelo amor de Jesus Cristo. E foi assim uma matéria belíssima que a Rosana fez, que foi celebrada no dia 22 de julho, aqui em Arapongas, lá na Igreja São José. E a gente já começa então, chamando um pouco dessa abertura que a Rosana fez lá, para a gente ir entrando no clima desta celebração. Olá, Cidinha e todos os nossos amigos do programa Sementes de Esperança. Este dia em que nós gravamos esse programa é uma manhã daquelas de domingo assim, em que a gente tem a certeza da presença de Deus através da natureza e em tantos detalhes da nossa vida. É uma manhã de céu azul, de sol que começa a nos esquentar, uma manhã realmente agradabilíssima. Nós estamos aqui no Jardim Bandeirantes, à frente da Igreja de São José, da comunidade São José, onde acontecerá daqui a poucos instantes, a missa que celebra os 50 anos de vida religiosa da irmã Elza Ferronato. É isso que nós vamos testemunhar durante todo esse programa. Um evento, uma celebração de Santa Missa, onde cada detalhe tem o seu significado, onde cada detalhe é importante para a vida familiar desta família Ferronato, a quem a gente admira pela união, pelo trabalho, pela liderança que tem nas nossas comunidades, também pela vida espiritual, a vivência espiritual desta família. E, é claro, é também muito importante para esta pessoa maravilhosa, que tem uma devoção muito especial a São José e que volta à sua terra natal, a Arapongas, para celebrar esses 50 anos de vida religiosa. Eu convido vocês, todos nossos amigos do Sementes, aqueles que já estão acostumados a que nós levemos semanalmente essas sementinhas de esperança, a testemunhar esse programa que vai contar essa vida maravilhosa dessa pessoa que vocês vão conhecer e que também a gente pode definir como maravilhosa. Fiquem conosco, vocês são os nossos convidados. Quem está aqui conosco agora é o celebrante que presidirá a celebração da Santa Missa. É essa missa que homenageia a irmã Elza Ferronato pelos seus 50 anos de vida religiosa. É o padre Renato Simoneto, ele é tio, da tia Elza, como a gente costuma chamar a irmã Elza. E o senhor vem de onde, padre Renato? Antes de mais nada, minhas saudações. Eu estou vindo agora de Tangará, Santa Catarina, mas antes disso eu vivi mais de 20 anos no Nordeste. Como eu sou de ordem religiosa, nós devemos estar disponíveis para os chamados que nos são feitos. E então agora eu provenho de Santa Catarina, sou tio da mãe, sou tio da Elza, irmão
da Dona Susana, mãe da irmã Elza. Ô Padre Renato, e qual é assim a sensação, a emoção do senhor em vir para Arapongas para celebrar uma missa como essa, com um motivo assim tão especial? Claro, toda missa é uma grande ação de graças, mas essa um motivo assim tão especial. Eu estive em Arapongas há 33 anos atrás, uma vez, né? E eu celebrei a missa de ação de graças, não é homenagem, missa de ação de graças, pelos 50 anos de vida matrimonial dos pais da irmã Elza. E depois, 10 anos depois, portanto há 23, eu estive celebrando a missa de 60 anos de vida matrimonial deles. E hoje, é claro, a irmã Elza já não é mais jovenzinha, como era naquele tempo. É grato para mim e fiz gosto, renunciando a outras atividades, estar aqui com a família para render graças a Deus pela perseverança da irmã Elza na vida religiosa consagrada. Essa palavra é muito importante, consagrada. E com a família render graças por este acontecimento, que muitos não chegam lá na idade, outros desistem e coisas semelhantes. É gratificante, eu também sou de ordem religiosa e chegar a esta idade é significativo. Eu cheguei, graças a Deus, aos 60 de vida religiosa. Nossa! E tenho mais de 50 de sacerdócio. E então, tudo isto para nós que chegamos a isso, e hoje especialmente a irmã Elza, é significativo que a família católica, e não só a família Ferronato católica, celebre em ação de graças um acontecimento deste gênero. 50 anos, é um pouco mais de meia vida, né? A gente espera assim, né, que esse momento de ação de graça seja mesmo um momento muito forte de testemunho de vida consagrada, de testemunho de vida religiosa, de testemunho dessa espiritualidade, para que seja também exemplo para as nossas famílias, né, Padre Renato? Porque é um grande exemplo de vivência próxima de Deus, de ter sempre assim, a sua vida baseada nesse Senhor Jesus maravilhoso que a gente testemunha. Né? Com certeza, e uma coisa muito séria, todas as famílias católicas desejam ter em seu ambiente o padre, a religiosa, mas nós precisamos olhar que o religioso de amanhã, o padre de amanhã, pode estar assentado à nossa mesa hoje, estar debaixo do nosso telhado hoje, e a necessidade de nós pedirmos ao Senhor da Messe que mande operários para a sua messe, como nos disse o Evangelho de 2 domingos atrás. A realidade de nossa vida aqui é sermos servos do reino, e a vida religiosa é a radicalidade da vida cristã. Pois bem, fica o convite feito pelo Padre Renato para que nós rezemos pelas vocações também dentro dos nossos lares, com os nossos filhos, e que assim nós possamos ter muitos servidores, muitos missionários da messe entre nós, que nós possamos ter sempre a presença do sacerdote, das religiosas, nos orientando, nos mostrando o caminho que nos leva até Jesus. Muito obrigada pela entrevista. Que o Senhor seja sempre muito abençoado com essa coragem, com essa perseverança em testemunhar o Evangelho através da sua vida religiosa, através da sua vida sacerdotal. E vamos lembrar de maneira especial que o mês de agosto é o mês vocacional. Vocação não é só para padre, freira, também para a vida matrimonial e a vida celibatária dedicada e consagrada. De nossa parte, muito obrigado pela atenção, e vamos continuar na nossa missão de filhos de Deus, de irmãos com Cristo, de herdeiro dos céus. Amém.
E conhecendo aí o celebrante, é bom a gente ver já um pouco das imagens da celebração, como eu comentei com vocês, singela, familiar apenas, não tinha assim muitos participantes, mas cheia de emoção. E dentro da celebração, agora nós vamos ver que a nossa companheira Rosana não estava só como repórter, mas ela também era comentarista dessa celebração, desse jubileu de ouro, dessa ocasião tão especial. Então eu convido agora a apreciarmos um pouco do que ela disse na acolhida da celebração e já na sequência também a acolhida do Padre Renato. Irmã Elza, por isso venho aqui render graças a Deus e pedir bênçãos especiais para essa filha querida que sempre o serviu com total dedicação. Celebra também o encontro dessa família que nasceu e cresceu sob a orientação de Vicente e Suzana, que deixaram nos seus 14 filhos a lembrança dos ensinamentos e valores por eles transmitidos como a maior herança que os pais podem deixar para os filhos. Que em tudo o Senhor Deus seja engrandecido e louvado. Eu convido a todos a ficarmos em pé e com alegria iniciarmos esta celebração cantando. Para nós católicos, o ato máximo de nossa fé não é um ato grande, o ato máximo, português do meu tempo se dizia, o superlativo absoluto. O ato máximo de nossa fé é a missa. Não é a minha renúncia a qualquer coisa, não é o meu sacrifício para alguma atividade em benefício do irmão ou coisa semelhante. O ato máximo de nossa fé é a Santa Missa, unirmos ao Cristo, paixão, morte, mas ressurreição. Isto é vital para nós. O Cristo vivo que nós nos apresentamos ao Pai. E hoje nós nos unimos à irmã Elza de uma maneira especial, nós nos unimos à família Ferronato, dizendo a todos que nós somos solidários nesta alegria, nesta felicidade em que a irmã Elza, junto com a família, comemora, lembra os seus 50 anos de consagração religiosa. E todos nós nos unimos àquele ato acontecido no dia 30 de dezembro próximo passado, quando lá em São Paulo, na capela do Colégio Santa Marcelina, junto com outras irmãs, celebramos este evento de consagração.
E nós agora, então, todos juntos, declaramos que estamos reunidos para este momento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãs e irmãos, sejam bem-vindos a esta celebração e desejo a todos que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Deus é misericórdia. Por isso, nesse momento, façamos silêncio para poder colocar nas mãos do Senhor os momentos em que não fomos testemunhas de família para o mundo e para lembrar os momentos em que não valorizamos as vocações religiosas. Com mais algumas imagens da celebração, desse evento aí que a Rosana fez a cobertura para nós e que a gente encerra agora esse bloco, é claro, convidando vocês a ficarem conosco. Móveis, indústrias reunidas de móveis e estofados, com 31 anos de tradição. Linha diversificada de móveis fabricados com matéria-prima reflorestada e altamente selecionada. Moderno maquinário de última geração. Mão de obra profissional e especializada com operadores qualificados. Requinte, bom gosto e integral qualidade. Ara Móveis, Rua Guaratinga, 2001. Fone 3274-8600. Brisas Veneza Residence Club. Últimas unidades. Visite apartamento decorado. Funcionalidade e espaço na medida certa. 117 metros quadrados de área total. Prestações a partir de R$ 990. Área nobre da cidade. Área de lazer completíssima. Entrega no prazo. Vendas Imobiliária Bertone. Construção Ayoshi Engenharia. Plantão de segunda a domingo, inclusive feriados. Rua Perdizes 1980, Arapongas. Acredite, nunca é tarde para começar a viver. Tenha mais tempo para você, sua família e amigos. Contemple o sol, a chuva, refresque-se. Um lugar único para morar. E a família aproveita cada momento. Foi pensando em você e na sua felicidade que o Grupo Santa Alice criou o Golden Garden Residence. Um elo entre o seu dia a dia e a felicidade. Golden Garden Residence. Do tamanho dos seus sonhos. Grupo de Empresas Simbal. Diversidade de negócios feita por gente que faz qualidade todos os dias. Estofados, colchões de espuma e de mola, dormitórios e Couro Rios, indústria de matéria-prima. Simbal, este nome gera desenvolvimento. Irmol, especial para você. Conheça as novidades Irmol. Acesse www.irmol.com.br. Voltando com o nosso programa, hoje numa homenagem ao Dia dos Religiosos e Religiosas, que são aquelas pessoas que consagraram toda a sua vida a Deus. Nós sabemos que os padres, os bispos, arcebispos, esses receberam o sacramento da ordem.
Agora, os religiosos, e especialmente as religiosas, as freiras, eles celebram a sua consagração, seus votos perpétuos, mas é algo assim voltado de uma vida toda dedicada à igreja também. Algumas freiras a gente já teve o privilégio de ter conosco, mas hoje estamos enfocando a presença da irmã Elza Maria Ferronato, que está então celebrando os seus 50 anos dessa vida consagrada. Interessante que eu acabei a conhecendo somente também pelas imagens, mas eu costumo dizer que aqueles que amam a Deus, parece que além de encontrarem essa felicidade plena, é quase como uma fonte de juventude também, né? A irmã não aparenta ser alguém que está celebrando 50 anos de vida religiosa, porque ela vive isso com muito e muito amor. Então, a Rosane esteve lá mostrando as imagens da celebração e eu quero destacar uma parte dentro dessa celebração que eu achei assim emocionante. No momento do Glória, onde nós somos convidados a louvar a Deus, né, pelas alegrias da nossa vida, então ali dentro da motivação, foi convidado a todos os familiares que estavam ali presentes, a cada um levar uma rosa para a irmã Elza. E foram 50 rosas entregues, simbolizando esses 50 anos de vida religiosa. E ela, assim, com o carinho de estar encontrando cada um daqueles a quem ela amava e recebendo esse símbolo tão forte. Essas imagens são também muito importantes e eu convido vocês a virem conosco. Deus, Pai de misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Este é o momento de nós glorificarmos a Deus misericordioso que sempre nos perdoa. Mas, de maneira especial, vamos render glória pela vida da nossa querida irmã Elza. Vida de inteira dedicação ao Senhor. Servir a Deus é muito prazeroso, mas muitas vezes encontramos dificuldades também. Por isso, irmã, nós resolvemos representar cada ano da sua vida religiosa com uma rosa. Na flor está a beleza, está a ternura, a fragilidade, a delicadeza que sempre foi a sua marca registrada. Os espinhos estarão representando cada dificuldade enfrentada, cada obstáculo superado. Por isso, irmã Elza, eu convido a senhora agora a vir até a frente e receber cada uma dessas rosas que a sua família, os seus sobrinhos, os seus irmãos trazem, representando tudo aquilo que a senhora viveu nesses 50 anos. Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas. Dar do pouco que se tem a quem tem menos ainda, enriquece o doador, faz sua alma ainda mais linda, dar ao próximo a alegria, parece coisa tão singela. Ó Deus, sede generoso para com os vossos filhos e filhas, e multiplicai em nós os dons da vossa graça, para que, repletos de fé, esperança e caridade, guardemos fielmente os vossos mandamentos.
Senhor, que sois fiel, nós vos damos graças por vossa bondade para com a nossa irmã na fé Elza, que hoje se propõe renovar a graça recebida, fortalecei nela o espírito de caridade perfeita, para que trabalhe com fervor sempre maior para a vossa glória e a salvação de todos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Nós vamos receber agora uma Bíblia Sagrada. A Bíblia é o celeiro que traz todos os ensinamentos, a palavra de Deus. Deve ser um instrumento de todas as famílias, para que nós mantenhamos os nossos filhos sempre guiados no caminho do bem, no caminho de Jesus Cristo. Junto com a Sagrada Escritura, nós vamos receber também uma imagem de São José, que é o santo de devoção da tia Elza, da irmã Elza, e que também dá nome à comunidade que hoje nos acolhe. Nada é coincidência, não é verdade? Celebrar esses 50 anos de vida consagrada na comunidade São José, tendo como ele o santo de devoção, é um momento também especial. E ter São José como esse santo é também ter a humildade, porque São José representa essa humildade. É ter sempre esse temor a Deus, porque São José teve temor de Deus. É aceitar sempre a proposta que Deus tem para a nossa vida, mesmo que essa proposta não seja aquela que a gente imaginava. Será que São José imaginava ser o pai de Jesus? Mas ele aceitou essa proposta da sua vida, esse plano de Deus da sua vida. Isso também representa a irmã Elza, que aceitou o plano de Deus da sua vida e que hoje tem a graça de celebrar junto conosco essa ação de graças por esses 50 anos de vida consagrada. Então, com bastante alegria, recebamos a Sagrada Escritura e a imagem de São José. Santo livro, Santo livro, louvado seja Deus por seus autores, louvado seja Deus por seus leitores. Santo livro, Santo livro, Santo livro que me ensina a contemplar. Santo livro, Santo livro, Santo livro que me ensina a caminhar. Depois das emoções da irmã, então, ao receber esse ramalhete tão significativo para ela, que na verdade expressava a própria vida, também na entrada da Bíblia não entrou somente o Santo Livro, né? Esse que também deve nortear a vida de todos os cristãos, especialmente os religiosos. Mas entrou também uma pequena imagem de São José, até que foi levado por uma criança ainda no colo. Mas a irmã, ela confessou ali que ela sempre teve muita devoção a São José e que sempre ela gostou de trabalhar em causas voltadas para o santo. E, coincidência ou não, a celebração foi realizada aqui na igreja de São José. Então ela se sentia assim duplamente feliz por estar festejando o seu jubileu e também num contato mais direto com o santo. E aí depois, a liturgia da palavra, como toda celebração tem, agora eu quero pôr parte da homilia que o padre Renato fez, que não serviu somente para a irmã, mas é muito importante para todos nós essa explicação de onde nós estamos colocando, né, o verdadeiro tesouro da nossa vida. Onde está o teu tesouro, está também seu coração. Da irmã nós podemos perceber, mas e o nosso? Vamos acompanhar as palavras dele e de repente até fazermos uma avaliação também do que é que norteia a nossa vida. Lembremos aquela palavra de Jesus, aquela discípula dele, a Marta. Ela está preocupada, está hospedando Jesus e os seus apóstolos
e ela está aflita, foi inesperada essa visita, e ela tem que arrumar as acomodações para todos, a moda judaica daquele tempo, preparar a ceia, e a irmã dela sossegadona, ouvindo a palavra de Jesus, diz a essa preguiçosa que venha me ajudar, eu tenho tanto trabalho. E Jesus dá aquela sentença: Marta, Marta, você está muito preocupada com muitas coisas, mas uma coisa é indispensável. Esta coisa indispensável é que nós, em geral, olhamos pouco. Jesus usa a palavra, uma só coisa é necessária, eu troquei pelo indispensável. E nós, cada um de nós, preocupados com tanta coisa, precisamos dedicar tempo para aquilo que é indispensável. Nós estamos aflitos com muita coisa, e o mundo também está aflito, e a televisão vive nos mostrando. Será? Não vou falar disso não, pronto. Eu ia dizer, será que os nossos governantes estão tão preocupados com a educação, com a formação, com a saúde, como estão preocupados pelo econômico? Mas deixa isso para lá. Nós, cada um de nós, a irmã, o padre, os irmãos da irmã, os parentes, nós que estamos aqui agora, nós estamos preocupados com esse indispensável? Na vida de Santo Antônio, existe um fato muito interessante que ilustra este tesouro e o coração. Morreu lá um cidadão muito rico, mas mão de vaca. Mas vocês entendem o que eu quero dizer? E quando foram ver, o homem não tinha o cadáver, não tinha coração. E o Frei Antônio, onde é que está a arca? Naquele tempo, 1200 e tanto, não existiam os cofres de segurança que tem hoje. Onde é que está a arca do homem? Quando chegaram lá, ouviram um ruído. Abriram o cofre, moedas, joias, preciosidades, e lá dentro estava o coração pulsando. Onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. E nós podemos perguntar-nos, nós que agora estamos aqui, aquilo ao que nós damos valor, nós temos tempo. Para aquilo ao que nós damos valor, temos tempo. Você não tem tempo para rezar? Você não tem tempo para ler a palavra de Deus? Você não tem tempo para recapitular a doutrina da tua igreja? Você não tem tempo para a santificação do dia do Senhor? Você não tem tempo para os teus deveres familiares, porque você tem negócio, tem preocupações, tem emprego, Para aquilo ao que você dá valor, você tem tempo. E eu digo então, irmã, você escolheu a melhor parte e deixou teus irmãos nesta situação. Conta-se na vida de São Bernardo, ele deixou a vida, tornou-se monge, beneditino, a vida dele. Os irmãos dele ficaram encantados. Eles também quiseram se fazer monges. Chamaram o irmão mais novo, um mocinho, e disseram: olha, nós vamos ser monges. Você fica com os bens da família nobre. São Bernardo, do ano de 1100 e poucos. Nós vamos deixar todos os bens para você. E o mocinho olhou: vocês escolheram a vida do mosteiro
para garantir a vida eterna e deixam-me aqui os bens materiais a mim, que sou o mais novo. E é esta a grande realidade que nós temos. A preocupação com os bens materiais engolfa, absorve, tira-nos a preocupação dos bens que duram para a vida eterna. E Jesus dizia, lá na última ceia: esta é a vida eterna, que te conheçam a ti, ó Pai, e aquele que enviaste, Jesus Cristo. O centro de nossa vida deve ser Ele, ressuscitado, vivo, presente, atuante, animador, pelo seu Evangelho, de uma vida presente no meio de nós, pela sua igreja. Amém. Essas imagens do Padre Renato, creio que toca sim o coração da gente. Ele estava falando de um jeito bem familiar, mas é dessa forma que muitas vezes as verdades, as mensagens nos chegam mais, né? E agora a gente vendo mais algumas imagens dessa celebração, que também não fugiu muito do que é uma celebração normal, com esses pontos que nós já destacamos aqui. Mas aí depois, ao encerrar então, ainda num clima de muita emoção, de muita alegria, ali a Rosana fez mais algumas entrevistas com a Virgínia, que é amiga nossa, já participou algumas vezes dos Sementes, sobrinha da irmã Elza, né, da tia Elza, como ela sempre falou, e também do César, seu irmão, e a Elisângela, cunhada da Virgínia, e todos sobrinhos dessa religiosa. E na ocasião, então, a Rosana falou com eles, é o que a gente quer ver agora. Nós estamos aqui agora, logo depois da Santa Missa, onde a família Ferronato está reunida para agora, de verdade, comemorar, né? Depois da Missa de Ação de Graças. E um dos grandes responsáveis por toda essa organização foi a Virgínia, a Elisângela e o César, os representantes da família Ferronato. Então nós vamos conversar um pouquinho agora sobre toda essa organização. Vi, como é? Bom, primeiro sejam bem-vindos, antes de tudo. E depois dizer, como é que foi preparar um momento como esse? Olha, Rosana, primeiro foi meio no susto, né? A Elisângela sempre gostou muito de organizar a festa. Ela falou assim, bom, se vocês quiserem, a gente mete a cara. Eu falei, então vamos fundo nisso daí, vamos fazer essa ideia. A primeira coisa que nós fizemos foi conversar com os que moravam fora, porque a gente dependia deles para fazer o acontecimento. Nós queríamos a presença dos 14 filhos, dos 12, né? Porque 2 já faleceram. Então, contatei com os de fora e fiquei surpresa. Eles amaram a ideia. Todo mundo falando, puxa, isso é muito bom, o encontro da família. E todo mundo se propôs. Quando eu falei aqui também, a ideia foi super bem recebida por todo mundo e a gente botou mãos à obra, né? Bom, e a gente sabe também que esse é um momento assim de reunião de família, mas que tem uma grande espiritualidade, né? A liturgia toda que foi preparada, vocês dois que são partes da nossa equipe de liturgia na paróquia e de repente se vê à frente de uma preparação como essa. Como é que foi, Eli? Como é que ficou aí o coração e as preocupações de tudo de uma forma geral? Bem, a gente preparou tudo com muito carinho, foi tudo muito simples, mas com muito carinho, muita dedicação, porque ela merece, sempre tratou todo mundo com gestos de carinho mesmo. Então assim, a gente ficou apreensivo, a gente ficou preocupado que todo mundo fosse acolhido e que a cerimônia religiosa, a missa fosse uma coisa bem aconchegante para a família, e eu acho que saiu tudo dentro do planejado. Mas a gente está bem, assim, fica preocupado que saia tudo corretamente, mas acho que deu tudo certo. Que bom. Bom, mas também, claro, né, o responsável pelo data show durante toda a missa, esteve durante a semana correndo atrás, tudo. César, você é um ferronato nato, participante dessa família já há alguns anos, não interessa quantos, né? Durante toda a vossa vida aí. Como é que é ver todo esse povo reunido? Como que fica o coração, assim, de uma forma geral? Olha, Rosana, não é fácil, porque a gente sabe o que é a tradição da família, então assim, a gente tem um pouco de medo de errar
sabe, em algumas coisas. Tem aqueles tios que concordam com florzinha, tem aqueles que não concordam, mas assim, o objetivo principal é alegrar a tia Elza, entendeu? Por isso que a gente teve que se preocupar com alguns detalhes, mesmo que alguns não deem muito valor, mas é o objetivo principal, que é a alegria da tia Elza. E claro, a gente se sente muito feliz com a presença de tantos primos, tantos tios. Conseguimos trazer todos os filhos da nona e isso nos alegra muito. Estamos todos muito felizes com o evento e espero, quem sabe, daqui um ano a gente fazer aí uma grande festa da família Ferronato. Tá ok? Bom, Virgínia, a gente sabe que as leituras foram especialmente escolhidas, o tema que ela escolheu para a vida dela, né, através da leitura de São Paulo aos Romanos. Então, como que foi, minha amiga, preparar tudo isso, fazer a homenagem final depois para a tia Elza, para a irmã Elza? Ó, Rosana, e eu choro. Ufa! É que a gente rememora muita coisa da família, a gente busca muita coisa lá no fundo. Então realmente foi muito emocionante fazer esse trabalho de resgate da família, de catar fotografia que nós conseguimos reunir quase todo o acervo que era da minha avó, de ouvir as histórias, de escrever. Realmente foi um trabalho emocionante. Chegar nessa missa, chegar nesse evento. Para você ter uma ideia, essa mesa que está aqui atrás, ela vai fazer parte da dinâmica do acontecimento. Cada um vai contar a história do objeto que escolheu. Foi pedido que cada filho trouxesse um objeto e cada um vai contar a história do objeto que escolheu, para a gente poder realmente fazer esse momento de memória. Então eu acho que essa foi a parte mais gostosa. Muito trabalhosa, mas a parte mais gostosa. Eu posso fazer um agradecimento especial, porque essa missa teve uma participação muito especial e indireta. Nós tínhamos um problema, nós sabíamos cantar as músicas das bodas de ouro da minha avó, mas nós não tínhamos as partituras, não tínhamos a melodia, um CD gravado. Então eu tomei a liberdade de escrever para a irmã Miriam Collin, que é a autora da música, de toda a missa, na verdade. E eu fiquei muito surpresa, porque ela virou do avesso e me mandou o CD, as partituras, para que a gente pudesse organizar isso. Então, assim, a irmã Miriam é aquela que a gente conhece de muitos cantos da igreja, mas eu achei ela de uma educação que eu preciso fazer essa menção. Realmente pela dedicação dela, pelo carinho que ela teve com o evento e se empenhou, mesmo estando fora da casa dela, em fazer isso pela gente. Então, até indiretamente, pessoas que eu nem conheço nos ajudaram a trabalhar. Bom, vocês podem observar, então, através de toda essa emoção, de todo a descrição de todo esse evento que foi organizado para celebrar os 50 anos de vida consagrada, de vida religiosa da irmã Elza. Fica aqui o convite mais uma vez para que nós intensifiquemos as nossas orações pelas vocações. E depois de mais essas entrevistas e algumas imagens desse evento, a gente convida vocês a ficarem conosco, porque uma festa como essa e não falarmos com a figura principal, claro que fica faltando alguma coisa. Então vamos ver se conseguiremos a seguir. Irmol, especial para você. Conheça as novidades Irmol. Acesse www.irmol.com.br. Grupo de Empresas Simbal. Diversidade de negócios feita por gente que faz qualidade todos os dias. Estofados, colchões de espuma e de mola, dormitórios e Couro Rios, indústria de matéria-prima. Simbal, este nome gera desenvolvimento. Acredite, nunca é tarde para começar a viver. Tenha mais tempo para você, sua família e amigos. Contemple o sol, a chuva, refresque-se. Um lugar único para morar. E a família aproveita cada momento. Foi pensando em você e na sua felicidade que o Grupo Santa Alice criou o Golden Garden Residence.
um elo entre o seu dia a dia e a felicidade. Golden Garden Residence, do tamanho dos seus sonhos. Brisas Veneza Residence Club. Últimas unidades. Visite apartamento decorado. Funcionalidade e espaço na medida certa. 117 metros quadrados de área total. Prestações a partir de R$ 990. Área nobre da cidade. Área de lazer completíssima. Entrega no prazo. Vendas Imobiliária Bertone. Construção Ayoshi Engenharia. Plantão de segunda a domingo, inclusive feriados. Rua Perdizes 1980, Arapongas. Ara Móveis, indústrias reunidas de móveis e estofados, com 31 anos de tradição. Linha diversificada de móveis fabricados com matéria-prima reflorestada e altamente selecionada. Moderno maquinário de última geração. Mão de obra profissional e especializada com operadores qualificados. Requinte, bom gosto e integral qualidade. Ara Móveis, Rua Guaratinga 2001. Fone 3274-8600. De volta com o nosso programa, hoje mostrando aí essa festa singela, mas festa de grande importância para a vida dos religiosos e religiosas, especialmente da irmã Elza, celebrando seus 50 anos de vida consagrada. 50 anos de uma menina que deixa tudo que tem no mundo para servir integralmente a Deus. Já mostramos imagens da celebração, mostramos algumas entrevistas, e aí a Rosana lá com um espírito de repórter que teve, escolheu a Virgínia para que entrevistasse então a tia, entrevistasse a freira e desse um toque ainda mais familiar nesse programa de hoje. Então vamos ver agora o que é que tem guardado para nós de emoção ainda deste evento. Bom, pessoal, mais uma vez eu estou aqui falando com vocês. Agora eu virei repórter pelo segundo dia, que a Rosana pediu que eu conversasse aqui com a minha querida tia Elza, nossa tia do coração, sempre muito dedicada, que completou nesse ano o seu jubileu de profissão religiosa. Irmã Elza, como é que é uma vida de convento? Bom, a gente levanta às 5h30, vai para a capela, faz a meditação, reza a liturgia das horas e depois a gente vai tomar café rapidinho e já pega o trabalho dos alunos, né? E na hora do almoço depressa para pegar o grupo da tarde. Eu trabalho com missão, então meu trabalho agora está um pouco mais folgado. Você então está trabalhando com missão, mas já foi professora durante muitos anos. Você sabe que eu não lembrava? Eu sei que a última foi professora de História. O que mais que você deu aula? Eu dei aula de português, religião, a freira sempre dá aula de religião. Então eu dei muita aula de religião. Em todas as salas onde eu trabalhava com história, eu trabalhava também com religião. E algumas eu trabalhava só com religião também. Da quinta ao ensino médio. Tia Elza, você sempre distante da família, mas assim, como é que fica essa parte de saudade da família, de convivência? Como é que é abandonar toda a família para viver na vida religiosa? Essa é a parte mais difícil. Para mim foi mais difícil porque eu sou muito emotiva, muito coração. Então foi o pedaço mais difícil para mim. Deixar minha família, deixar meus irmãos, deixar minha mãe foi muito difícil. E todo dia eu ia na janela, quando escutava um carro passando, quando eu morava em Omerê, eu escutava o carro passando, eu corria na janela para ver se não era meu pai e minha mãe que estavam chegando. Agora fala uma coisa pra gente. Eu primeiro preciso te contar que a ideia de
de fazer essa reunião. Foi uma coisa extremamente aceita por todo mundo, foi unânime isso, todo mundo gostou muito de fazer, todo mundo se empenhou em estar aqui. Como é que foi receber essa homenagem? Assim, você esperava essa barulheira toda? Em absoluto eu não esperava. Eu fiquei tremendo demais da conta, porque foi muito acima daquilo que eu supunha. Aquele momento das rosas foi muito tocante, fiquei muito... Tá difícil até para repetir agora, mas foi muito bonito. Ontem à noite aquela fogueira, aquele céu cheio de estrelas, aquela gente reunida, meu Deus, como Deus deve estar feliz, como a mãe e o pai devem estar felizes lá no céu. A Anitta e o Tarcísio, eu fico imaginando a felicidade deles, batendo palma para nós. Ô tia Elza, deixa eu só fazer uma perguntinha aqui pra gente fechar. Você tem assim mais ou menos noção dos números da sua família? Quantos irmãos vocês são? Nós somos 14 irmãos, 12 vivos. Menos você casada. Casada com Jesus. Quantos sobrinhos você tem ao todo? Acuda. Será? 55? Ela não lembra mais, ela tem 55 sobrinhos, mais de 150 sobrinhos netos, bisnetos, ou sei lá como é que a gente fala, e tem mais uma porção de outros que já está na 4ª geração. Então eu só queria fazer menção de que aqui está 10% da família, o resto está por fora, está fora ainda. Deixa uma mensagem de vocação, por favor, para o pessoal, para quem está nos assistindo, para quem provavelmente conhecesse pouco da vida religiosa. Se você sentir o chamado para a vocação religiosa, não perca essa oportunidade, não perca esse tesouro, porque quem é chamado não é feliz em outro lugar, não tem outra saída, é seguir ou seguir. E a minha congregação é a congregação de Santa Marcelina, nós estamos presentes quase no mundo inteiro. No Brasil nós temos 29 casas, estamos em terras de missão lá no norte do Brasil, até o sul. E a gente tem um trabalho muito bonito, porque o nosso fundador dizia assim: façam as obras de acordo com os tempos. Então nós estamos, onde aparece um trabalho, a gente se abre para aquele trabalho e enfrenta, graças a Deus. Muito obrigada, tia Elza. Que Deus a abençoe, que Deus a recompense por tudo, em todos os momentos da sua vida. E a vocês um obrigado também pela paciência. Olha, gente, eu também não quero perder a oportunidade de conversar com essa pessoa maravilhosa que eu conheço há mais de 20 anos, convivendo com a Virgínia, com a família dela, aprendendo a chamar a irmã Elza de tia Elza, recebendo lembrancinhas dela também quando ela vinha, fazendo biscoitos juntos na casa do sítio, enfim. Ô tia Elza, posso chamá-la assim? Claro. É uma honra. Ô tia Elza, depois, 50 anos depois, a senhora enfrentaria tudo de novo para se dedicar à vida consagrada? Sem dúvida, eu enfrentaria tudo de novo, porque eu encontrei aquilo que eu quero. Eu encontrei tudo aquilo que eu buscava, embora eu não tivesse tanta consciência do que eu estava buscando, mas agora que eu vi o que eu encontrei, eu buscaria tudo de novo. Mesmo sentindo toda essa saudade que a senhora falou para a Virgínia, de saudade da mãe, porque quando a gente fala assim, ouve a senhora falar da sua vocação ali na igreja, eu fiquei ouvindo a senhora contar como foi o chamamento, tudo, a gente fica pensando, ela falou para a mãe, eu quero ser freira, a mãe já logo deixou, o pai logo deixou, foi aquela felicidade toda. Isso a gente pensa hoje, 50 anos depois, né, tia Elza? Mas a gente sabe que uma filha, uma menina ainda aos 13 anos, deixar a casa do pai e da mãe não é fácil.
Em absoluto. É muito difícil e, como eu disse lá na igreja, cada barulho que eu ouvia lá no Juvenato era um lugar deserto, né? Então, cada barulho que eu via de carro lá fora, eu corria para a janela para ver se não era o pai e a mãe. E não é que uma das vezes era meu pai e minha mãe. Meu Deus, como eu tremia, como eu tremo hoje nessa festa tão inesperada, né? Então foi uma alegria tão grande e eu sofri muita saudade dos meus irmãos. E ainda sofro, mas é bem mais moderado, né? A gente acaba criando uma segunda família e a gente é muito feliz nessa família, onde todo mundo tem defeito e todo mundo tem qualidade. Mas tirando os defeitos, sobra só qualidade. Que bom, né? Ainda bem. Olha, nós do Sementes de Esperança, a gente tem assim, a gente procura levar todas as semanas, através desses programas, uma sementinha de esperança para as nossas famílias araponguenses, as nossas famílias católicas, as famílias cristãs. E neste dia que nós temos a alegria de apresentá-la para toda a comunidade araponguense como uma filha daqui de Arapongas, que tem essa vida dedicada ao Senhor, apresentá-la como um exemplo de testemunho, como um exemplo de vivência, porque eu particularmente acredito que a gente testemunha o Senhor nos pequenos gestos, através da nossa vivência, do modo como a gente vive, do modo como a gente se relaciona com as pessoas que estão à nossa volta. E hoje a senhora tem à sua volta todas essas pessoas e teria muitas outras, com toda certeza, para celebrar esse dia tão especial. Então, a senhora é para todos nós araponguenses um exemplo da presença do Senhor em nosso meio. Muito obrigada mesmo, em nome de todos nós araponguenses. Obrigada pela sua vida consagrada, obrigada por esse carinho. Nós ficamos sabendo durante a celebração que ela é devota de São José. Profundamente devota de São José. Eu fiquei muito emocionada de estar na igreja dedicada a ele, né? E aquela entrada daquele São José na mão daquela criancinha. Meu Deus, que espetáculo foi aquilo. Então, que nós tenhamos também, que sejamos nós também, através da nossa vida, essa sementinha, esse testemunho do Senhor em nosso meio. Muito obrigada. Obrigada. Deus te pague. Amém. Como é bom, né, gente, ver alguém que faz a escolha, se sente sempre seguro nessa escolha e celebra com essa alegria que a gente viu toda essa festa. Então foi assim um programa muito gostoso também da gente fazer. Eu infelizmente não estava lá, mas a Rosana esteve e através das imagens eu, assim como vocês, pudemos interagir um pouco com essa festa, com o significado de um evento desse para uma família. Imaginar quantas famílias nos tempos atuais conseguem celebrar festas assim. O nosso mundo hoje, a gente costuma falar que a gente se preocupa muito com os nossos filhos, que eles estudem, que eles se cuidem muito, que sejam bonitos, que tenham uma profissão rentável, que vivam uma vida de sucesso. E muitas vezes não voltamos às orações para que eles ouçam a voz de Deus e de repente também se tornem um operário mais direto, uma operária nesse reino, né? Então, as famílias onde as vocações sacerdotais e religiosas brotam têm a possibilidade de vivenciar festas como estas. E às vezes para nós isso é uma coisa assim tão distante, né? Mas que ainda que pelas preces, rezemos sempre para que Deus continue chamando pessoas para que se coloquem a serviço dessa igreja. Jesus disse, a messe é grande e os operários são poucos. Sabemos que a multiplicação da nossa cidade, da população da nossa cidade, do estado, do país e mundial, cresce a cada dia. Precisa também, na mesma proporção, crescer esse número de vocacionados. E a nossa parte, além de contribuir com as obras vocacionais, que sempre de uma maneira ou de outra nos chegam alguns pedidos, mas sobretudo através das nossas orações. Então foi o que esse programa quis mostrar um pouco hoje, como é importante essa vida religiosa dentro da igreja, esse exemplo de fé, de amor, de doação, hoje expressado através da figura da irmã Elza.
Queremos parabenizar muito a família Ferronato por terem sido esse berço de vocações e estarem celebrando então essa festa tão linda. Parabenizar também a Rosana pelas matérias que fez, agradecer mais uma vez, agradecer também a Virgínia por ter nos convidado, né, para participarmos desse evento e trazê-lo aqui aos Sementes. E especialmente a querida irmã Elza, que através do seu semblante, da sua alegria, fica o retrato daqueles que amam a Deus e fazem com que Ele seja o centro da sua vida. Que Deus continue abençoando muito, 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 irmã. E que tenha ainda muita vida, muita sabedoria e muita disposição para continuar vivendo com fidelidade essa missão que a senhora abraçou. E a todos vocês, queridos amigos que nos acompanharam, esperamos que tenham apreciado também o nosso programa, que é sempre uma tentativa de levar uma novidade até vocês e, pela primeira vez, então, conseguir mostrar mais de perto a vida de uma religiosa. Agradeço a companhia de todos vocês, fica aqui o meu grande abraço, que vivam uma semana na paz de Deus e especialmente nas orações voltadas para as vocações sacerdotais e religiosas. E com mais algumas imagens dessa festa que a gente encerra esse programa. Então, até lá, até a próxima semana. Se ouvires a voz do vento chamando sem cessar, se ouvires a voz do tempo mandando esperar, a decisão é tua, a decisão é tua. São muitos os convidados, são muitos os convidados, quase ninguém tem tempo, quase ninguém tem tempo. Se ouvires a voz de Deus chamando sem cessar, se ouvires a voz do mundo querendo te enganar, a decisão